Estamos novamente com Gente de Expressão. Você já sabe, né? Quando a gente vem aqui com Gente de Expressão é porque a gente tem pessoas para te trazer muito conhecimento. A gente tem lições de vida para vocês que são empresários, para vocês que estão tentando empreender no negócio. A gente sempre traz aqui o pessoal que é parceiro nosso e que tem histórias muito interessantes para contar. E hoje não é diferente. Nós estamos com o Alexandre Paranhos, que ele é do grupo ProSecurity. Alexandre, muito obrigada pela tua presença. A gente sabe da correria da agenda do Alexandre, mas ele arrumou um tempinho para estar aqui com a gente, né, Alexandre? Exato. Obrigado a vocês, né, pela oportunidade aqui de falar com o público de vocês, falar um pouquinho da ProSecurity, de segurança, de terceirização. Não, a gente já vai explicar. Eu já quero que o pessoal conheça. A gente já, né, pelo nome já deu para entender. Mas fala para a gente um pouquinho do trabalho que vocês executam, Alexandre. Tá, a ProSecurity é um grupo, né? São várias empresas muito direcionadas para condomínio, né? Então, o nosso maior cliente são condomínios. 85% dos nossos clientes são condomínios. Então, a gente atende hoje todos os tipos de serviços que um condomínio precisa quando a gente está falando em segurança e facilities. Então, a parte de segurança privada, portaria, facilities que seria limpeza, zeladoria, sistemas eletrônicos de segurança, portaria remota. Então, a empresa, ao longo dos anos, a empresa tem 40 anos, vai fazer 40 anos esse ano, né? Então, ao longo dos anos, a gente foi incorporando outros serviços, né? Começamos inicialmente com a segurança privada, mas fomos incorporando outros serviços ao longo dos anos e hoje a gente tem essa gama bastante completa de produtos e serviços para oferecer, né? E ao longo desses 40 anos, que já é uma vida, né, Alexandre? O que vocês foram percebendo, assim, do que o pessoal estava buscando mais? Uma diferença de público? Vocês sentiram alguma diferenciação? Nos últimos tempos tem uma diferença bem grande, assim, que é a incorporação. Você não fala mais, hoje em dia, de fazer uma proteção, de fazer segurança exclusivamente com o fornecimento de mão de obra, com o fornecimento de pessoas. A gente trabalha muito fortemente isso lá, que é uma solução integrada. Então, a gente tem empresas de tecnologia, tem empresas de software de controle de acesso. Então, a gente procura dar para o condomínio, para a empresa, uma solução completa, envolvendo o fornecimento de mão de obra, sistemas de segurança, processos. Então, com isso a gente consegue, além de dar segurança, ter uma boa relação de custo-benefício, né? Hoje em dia a mão de obra cada vez está mais cara, mais complexa, né? Mais difícil também de encontrar, mais né, difícil de Alexandre? encontrar, de manter tudo isso. Então, a gente procura incorporar os sistemas eletrônicos, os processos, hoje em dia a inteligência artificial até também na segurança privada, né? Para que a gente consiga oferecer serviços de qualidade cada vez com melhor custo-benefício, né? E com certeza, ao longo desses 40 anos, o diferencial de vocês é justamente estar ligado a essas necessidades do mercado, né? Porque se a gente parar para pensar, inteligência artificial é uma coisa super moderna, que já está agregada ali no sistema de vocês. Então, tem que estar sempre ali com a cabeça ligada no que o cliente está precisando e no que está acontecendo em tempo real, né, Alexandre? Exato. Um exemplo, por exemplo, falando de inteligência artificial, hoje em dia a gente tem analíticos de imagem dentro de uma portaria que a gente consegue detectar, por exemplo, se o funcionário se ele saiu da guarita por algum motivo, a gente consegue detectar. Se ele ficar fora, por exemplo, 4, 5 minutos, a gente detecta. Se tem uma aglomeração de pessoas que pode significar eventualmente uma invasão, a gente detecta. A gente detecta, por exemplo, a inatividade. Então, se ele tem um mal súbito dentro da guarita, ele cai no chão, ele fica imóvel, o sistema detecta para nós. Nossa, que interessante isso. Isso serve também para a gente detectar estado de sonolência, né? Então, tem as duas vertentes, né? E, além disso, a gente consegue, de forma permanente, ser um apoio para esse profissional, né? Então, em qualquer necessidade que ele tem, ele consegue nos acionar imediatamente e a gente consegue dar apoio. Então, tudo isso são tecnologias que ajudam, por um lado, a gestão nossa, né? Então, a gente precisa de menos gente para supervisionar as equipes. Por outro lado, para o colaborador também é bom porque ele tem um acesso mais rápido para nós. E, em última instância, para o cliente acaba reduzindo o custo no todo, né? Porque a gente consegue ser mais eficiente, né? Então, são coisas que a gente, ao longo dos anos, e assim, aconteceu com outras coisas, mas dando um exemplo mais recente, é isso que tem acontecido bastante, né? E é isso que a experiência faz com que a pessoa consiga perceber isso tudo. Alexandre, queria que você falasse para a gente por que daqui de Indaiatuba. Então, na verdade, em Indaiatuba, a gente tem... Então, a gente nasceu em São Paulo, estamos em São Paulo, né? Não só na cidade de São Paulo, mas
a gente atende em São Paulo mais ou menos uns 800 clientes. Desses 800 clientes, 600 são condomínios. E eu atendo, como eu falei, os serviços de fornecimento de mão de obra, tecnologia, portaria remota, etc. E a gente já atende várias cidades ao redor de Indaiatuba, né? Então a gente atende Hortolândia, Sumaré, Jundiaí, e outras cidades em Campinas, tal, outras cidades. Então a gente teve a necessidade de construir uma base operacional para atender melhor esses clientes e aproveitar aqui a riqueza, o potencial todo de Indaiatuba, né? Em paralelo, a gente conseguiu desenvolver um projeto piloto com a prefeitura aqui de Indaiatuba, que é um projeto das torres de segurança. Então, em São Paulo já é muito difundido, quem vai para São Paulo tem as torres de segurança que são colocadas basicamente em via pública. Não é em via pública, é no ambiente ainda dentro de um condomínio, de uma empresa, mas são torres com câmeras voltadas para a via pública, compartilhadas com o poder público. Então, são câmeras que, em São Paulo, a gente compartilha as imagens com o programa Smart Sampa, que é da Prefeitura, e com o programa do Muralha Paulista, que é do Governo do Estado. Legal. Então, aqui a gente apresentou a proposição aqui para o prefeito, para o COI e tal, de a gente fazer a mesma coisa, ou seja, eu colocar as câmeras, as torres e compartilhar as imagens com o COI e com o Muralha Paulista, que é do Governo do Estado, né? Então, a gente teve essa oportunidade de desenvolver esse projeto piloto, né? Ainda está em processo lá de aprovação dentro da prefeitura, mas isso também nos incentivou a abrir a filial aqui em Indaiatuba. Então, essa filial atende não só Indaiatuba, Campinas, mas toda a região que eu já atendi. Então, que nem eu brinco, é uma filial que nasceu mais ou menos com 450 funcionários. Que delícia! Porque eu transferi a gestão, parte que ela é feita em São Paulo, para a nossa equipe aqui de Indaiatuba. Então, por outro lado, acelera o nosso crescimento aqui, porque as pessoas sempre ficam receosas. Mas a empresa acabou de chegar. Mas aí, não, mas eu cheguei já com uma estrutura que, para mim, não foi muito complexo fazer, porque eu já tinha que atender essas empresas que eu atendo hoje em dia, esses condomínios e tal. Então, foi mais ou menos natural e, felizmente, a gente está caminhando. É que já chegando, né, Alexandre? Exato, é isso aí. E eu acho muito interessante isso que você falou dessa parceria com a prefeitura, porque Indaiatuba já é uma referência, né? Uma referência em segurança. A gente já tem agora com os ônibus que eles estão colocando, eles colocaram nos ônibus câmeras também para essa questão de você tá vendo o que está acontecendo ali dentro, mais segurança para as mulheres, para todo mundo. E é interessante eles terem aceitado esse projeto piloto, terem implementado, porque para a empresa, lógico, é uma referência, né? Porque estamos em Indaiatuba e para a cidade é maravilhoso isso. Porque acaba sendo uma oportunidade assim para o poder público até, porque é custo zero para o poder público, porque as torres, quem paga as torres normalmente é a iniciativa privada, né? Então um condomínio coloca uma torre na frente da sua portaria para aumentar a sua segurança e de toda forma, como essa imagem é compartilhada com o poder público, ele consegue ter um serviço mais eficiente, né? Sim. Quanto mais imagens ele pode monitorar, ele faz melhor o serviço dele. Então, acaba sendo bom para todo mundo. Né? Isso mostra a visão de vocês, né? Que não é só aquela visão dentro do serviço, vocês têm uma visão macro. Eu acho que é por esse motivo que a empresa está há tantos anos e está chegando cada vez em mais lugares, porque vocês veem a cidade como um todo. Chega ali para prestar o serviço, mas está agregado à cidade, né? Isso é muito interessante dentro da filosofia da empresa, não é, Alexandre? Não, sem dúvida. Eu acho que o problema de segurança que São Paulo vive nos obriga a ter uma expertise no negócio, né? Então, a gente tem que se adaptar com todo esse conhecimento que a gente tem de São Paulo, toda essa necessidade que a gente tem de proteger patrimônio e pessoas em São Paulo. A gente traz essa mesma tecnologia, essa mesma cultura aqui para Indaiatuba, obviamente se adaptando às questões de uma cidade como Indaiatuba. Mas eu sempre falo o seguinte, para nós é um desafio grande aqui, porque Indaiatuba é uma cidade segura, né? Mas a gente sabe que a criminalidade ela tem raízes hoje em dia por todos os lugares, né? Então, é um desafio para nós a gente manter a cidade segura, a gente manter os condomínios seguros, né? Porque, normalmente, a reação sempre é tardia. Então, sempre a criminalidade desenvolve um método, um modus operandi. Sempre estão estudando uma forma de... Você sempre corre atrás. Assim, agora eles estão invadindo o condomínio desta forma. Vamos fazer isso para
para a gente impedir, coibir, né? Uhum. Isso acontece, inclusive, com as forças policiais, né? Eles, por exemplo, criam a delegacia especializada roubo ao condomínio, depois que uma centena de condomínios foram roubados, eles identificam essa necessidade, né? Sim. Então, eu acho que a gente trazendo essa cultura para cá, uma cultura de proteção, sem alarmismo, sem nada, mas uma atenção a isso para que a criminalidade, e aí entra muito a importância do COI, por exemplo, né? Eles têm um sistema integrado muito bacana, assim, entre várias cidades aqui da região metropolitana de Campinas, que identifica se uma pessoa entra na cidade com outra placa e tal. Então, é um negócio fantástico, assim, como medida preventiva, né? Então, aliado então à segurança pública e à segurança privada, que esse sempre é o nosso objetivo, né? Eu acho que a gente consegue ter sucesso aqui. Perfeito. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar, que tem também em Londrina, né, Alexandre? Como que vocês fazem, assim, essa escolha por cidades? Tem uma busca, um detalhamento? Como que é feita essa escolha por cidades, né? Que nem vocês escolheram aqui em Indaiatuba, como que é feito isso? Normalmente a gente está buscando... É uma questão de... É um misto de uma avaliação da cidade, do potencial, com uma oportunidade, né? Então, a gente busca... Aqui a gente teve as duas coisas. Então, que nem eu falei, eu tenho a necessidade operacional de atender melhor meus clientes da região. Eu tive uma oportunidade de fazer essa parceria com a prefeitura. E é uma cidade rica, né? Então, e que tem muito potencial. Então, esses três fatores fez que a gente tomasse a decisão. E mais ou menos a mesma coisa lá em Londrina. Londrina é uma cidade até parecida com Indaiatuba, uma cidade rica, planejada, organizada, fortemente impactada pelo agro. E eu tenho também eu tenho um sócio lá em Indaiatuba, lá em Londrina, né, que é um sócio que a gente se deu muito bem e tal. Então, é uma conjunção de fatores que leva você a tomar uma decisão. E, felizmente, lá em Londrina também a gente está lá há 2 anos praticamente. Eu já tenho 25 condomínios, empresas, tal, então também está dando certo lá. E aplicando a mesma coisa, né? Aplicando a expertise que a gente tem de São Paulo, os métodos, processos, né? Tudo que a gente tem numa implantação de um condomínio ou de uma empresa. Então, a gente faz relatórios de segurança, a gente faz manual de procedimento, a gente tem processo de qualidade, tudo isso a gente replica. Basicamente, a gente replica. E é uma construção de 40 anos, né? Então não é muito simples de fazer, né? Então, tem toda uma expertise por detrás disso, né? Exato. Um crescimento ali que vocês foram estudando. Tudo com base... Quando a gente vê, às vezes, uma pessoa de sucesso, quando a gente vê uma empresa de sucesso, a gente não sabe, né, Alexandre? Às vezes, o que tem por trás. Os tombos, né? Os tombos. Você fala assim, puxa, eu vou começar um negócio. Começar um negócio é sempre difícil. Mas a gente tem que se apegar nos exemplos positivos, como, por exemplo, da ProSecurity. E queria te dizer no início, qual que foi... Quando vocês começaram, quais foram os primeiros obstáculos para o pessoal que está começando agora e querendo pegar um exemplo de vida com você? A empresa foi fundada pelo meu pai, né? Então, há 40 anos atrás, eu vim trabalhar com ele há 36 anos atrás, mais ou menos, né? Empresa pequenininha. Já está quase desde o começo. Quando eu vim, tinha 60 funcionários. Hoje a gente tem 6.700 funcionários, né? Menino! Então... a gente começou pequenininho e tal. Eu acho assim, sempre, principalmente no meu segmento, eu acho que é a confiança, né? Então, a gente demonstrar que a gente obter a confiança do nosso cliente, que é fazendo as coisas olho no olho, se comprometendo com o que a gente quer fazer, a gente erra, a gente trabalha com mão de obra, né? Então, mão de obra não é simples, né? A gente não consegue garantir sempre que as pessoas vão fazer exatamente o que a gente programou que elas façam, mas a gente não tem compromisso com o erro. Então, quando a gente erra, a gente vai para resolver, a gente dá a cara à tapa e sempre tenta construir uma coisa melhor. Eu acho que essa perseverança acho que é o principal fator assim, de sucesso, na minha visão. Assim. Nossa, muito interessante, porque isso mostra como você começou lá no início com seu pai e mostra como foi trilhando o caminho, né? Com base nisso, lógico, é importante a gente aprender com os erros, mas sempre tentar aperfeiçoar. Exato. Sempre tentar trabalhar para que isso não aconteça de novo. É uma resiliência importante no meio dos negócios, né, Alexandre? Eu acho que e quando a gente vai aprendendo com os erros, fica mais fácil o futuro, né? Assim, o dia a dia, porque a gente consegue, com a experiência, eu consigo transmitir hoje, e assim, eu tenho diretores que estão comigo há vários anos,
gerentes que estão comigo há 25 anos, que também erraram bastante, e hoje em dia erram menos, né? Porque já tem a experiência dos erros do passado. Então, e a gente consegue transmitir isso para as pessoas que chegam com a gente, né? Tanto falando comercialmente como operacionalmente e tal, no relacionamento com as pessoas, tal, o que é... Às vezes vale a pena, a gente aprendeu, às vezes vale a pena a gente falar de pronto o que vai dar errado para o nosso cliente, né? Para que ele analise, ele faça a avaliação dele de custo-benefício. Então, tem muitas situações, a gente apresenta um relatório de análise de segurança patrimonial, que chama. Eu chego numa empresa, num condomínio, sou contratado para fazer um serviço, por exemplo, de segurança, e eu vou apresentar toda a vulnerabilidade que esse cliente tem. Pode ser que num primeiro momento ele nem goste muito de conhecer todos os problemas que ele tem. Não vê aquele espelho, né? Não quero dar uma olhadinha. Mas é importante porque ele também é responsável pela segurança dele, não simplesmente a gente, né? Sim. Tem coisas que eu não consigo. Se o muro é baixo, se a grade é imperfeita, se o controle de acesso é mal feito por algum motivo de tecnologia. Ele tem que investir nisso. Se ele não investir nisso, a gente vai fazer a segurança dentro do limite que eu consigo fazer. Sim. Então, essa experiência de a gente avisar o cliente antes, de a gente compartilhar os problemas. Tudo bem que ele não tenha capital, não tenha para investir tudo naquele momento. A gente faz um planejamento. A gente faz, você tem 10 coisas para fazer, vamos fazer 2 por ano, 3 por ano, tal. Mas ele conhece os riscos que ele tem, né? Assim como a gente planeja junto com ele a prioridade e a gente caminha junto. Então, isso foi, por exemplo, uma experiência, né? Porque muitas vezes a gente chegava no cliente, acontecia um problema, a gente falava, mas você tem um problema X. Mas você não me falou. Você não me avisou. Entendeu? E está certo ele nesse aspecto. A gente aprendeu, beleza. A gente vai falar, mas hoje em dia a gente sabe que a gente fala e as pessoas fazem 30% do que a gente fala. Mas tudo bem, mas ele é um risco assumido, que nem eu falo. Não, estou entendendo que tem um risco lá. E muitas vezes acontece. Eu falei que o muro nos fundos era baixo, etc. Ele não fez nada, aí a pessoa entrou pelo muro e aí ele não reclama comigo, porque ele tem um relatório lá. Sim. Aí ele vai reunir se for um condomínio, ele vai reunir os condôminos e fala assim, o problema eles é avisaram e o problema está lá, nós temos que resolver. Às vezes antecipadamente, às vezes pós uma ocorrência, né? Mas essa questão da a gente conversar com o cliente desde o início sobre os problemas, eventuais problemas, assim, é uma estratégia que dá certo, né? Dá certo, principalmente porque ele é personalizado, né, Alexandre? Exato. Eu acho que hoje em dia a gente tem tantas ofertas, a gente vê, são várias empresas dentro do mesmo segmento nas cidades, empresas de qualidade, mas a gente sempre pega naquilo, o que é a necessidade do cliente, como a empresa consegue atender essa necessidade, que é isso que diferencia vocês. Exato. Então, eu acho que hoje em dia, a pergunta que você me fez de desafio e tal, o que... para novos empresários, etc. Eu acho que é isso. Perseverança, hoje em dia, nunca foi, cada vez é mais difícil ser empresário no Brasil, né? É difícil a gente ter uma notícia boa, que nem eu brinco. Mas a gente tem que se comprometer com aquilo que a gente vai fazer. E é isso que a gente fala para os funcionários também, né? Ganhando pouco ou muito, se você veio aqui para trabalhar e se comprometer com uma atividade, com um serviço, você tem que honrar o seu compromisso. E é isso que a gente procura fazer com o nosso cliente, né? Dá errado, as coisas dão errado às vezes, a gente vai lá, estrutura para a gente melhorar e fazer dar certo, né? Então, acho que esse que é o nosso compromisso maior. Perfeito. E essa expertise, gente, vocês têm aqui, vocês têm de graça com o Alexandre falando pra gente, dando essa dica pra vocês. Alexandre, eu sei que sua agenda é corrida. Eu quero já de antemão te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade de você estar aqui com a gente. É uma delícia quando a gente escuta essas histórias de vida, essas histórias de empresa, porque mostra que sim, é difícil o percurso, são 40 anos de história, mas que sim, se chega lá, sai de 60 funcionários, vai para 6 mil. Né, Alexandre? Exato. É perseverando, é isso? Exato. Tem que ser. Mas a gente está aqui à disposição, né, da cidade, das pessoas, né? Sempre de forma respeitosa. A gente tem players aqui da cidade importantes, atuando no nosso segmento também. A gente é mais né, mais uma opção para o povo de Indaiatuba, né, para o cidadão de Indaiatuba, para os condomínios, para as empresas, e a gente espera ter sucesso aqui.
Já tem. E a gente convida o pessoal para acompanhar, para conhecer a empresa, entrar no site. A gente vai deixar no descritivo aqui todos os contatos do Alexandre, os contatos da empresa. Da Alexandre, que eu diga da empresa, tá, gente? E, Alexandre, muito obrigada pela tua presença. Volte mais vezes para poder contar mais pra gente. Deixa eu aproveitar e pegar aqui minha colinha, que é o Fábio que sempre apresenta aqui. E eu tô no lugar dele hoje, Alexandre. Então, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer o pessoal da Indafire. Gente, muito obrigada por nos apoiarem. O pessoal da Alpes, o pessoal da Rio também. Vamos assistir o videozinho deles, é isso, Lucas? Tô sem retorno. É isso aí, gente. Quero agradecer também o pessoal do Dojo e o pessoal da Câmara. Vamos assistir também um videozinho. A Câmara de Indaiatuba acaba de criar um projeto pioneiro na formação cidadã de crianças e adolescentes. É a Escola do Legislativo, uma parceria firmada entre a Casa de Leis e a Secretaria de Estado da Educação. Tudo começou em 2017 com a criação do Parlamento Jovem, que capacitou centenas de adolescentes das escolas estaduais da nossa região. Já naquela época, o projeto deu visibilidade para iniciativas de estudantes, que simulavam sessões legislativas e puderam criar seus próprios projetos de lei. Interrompido por causa da pandemia, o Parlamento Jovem foi aprimorado e agora renasce como um dos braços da Escola do Legislativo. Desta vez, a Câmara de Indaiatuba vai fornecer videoaulas para os mais de 24 mil alunos da Coordenadoria Regional de Educação de Capivari, com foco em lições de democracia, participação popular, importância do voto, funcionamento do legislativo, entre outros temas. Além disso, os professores da rede terão acesso a um ambiente virtual com todas as aulas e materiais de apoio, que poderão ser utilizados livremente ao longo do ano letivo. Ao final de cada ano, os alunos serão capacitados para eleger seus próprios parlamentares, aproveitando o engajamento e a estrutura dos grêmios estudantis. Oi pessoal, a Câmara Municipal de Indaiatuba está muito honrada em firmar essa parceria inédita com a Secretaria de Estado da Educação para a implementação da escola no Legislativo, com nossos alunos do ensino médio. São 24 mil alunos que terão acesso a videoaulas produzidas na Câmara e que trazem noções de democracia e participação política. Para mim, é uma alegria, enquanto presidente da Câmara, participar de um projeto pioneiro em nosso estado e que tem tudo para se transformar em um modelo no Brasil. Com a Escola do Legislativo, a Câmara dá mais um passo rumo à formação cidadã de nossos jovens, os representantes políticos do futuro. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. É isso, gente. Muito obrigada pela tua parceria. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. Volte mais vezes aqui para trazer coisas novas pra gente, para trazer mais expertise desses 40 anos de empresa. Obrigada, viu, Alexandre? Obrigado a vocês pela oportunidade. Agradecer a cidade de Indaiatuba, que está nos recebendo muito bem, né? Então, estamos aí, precisando da gente. A gente vem aqui e conversa mais um pouquinho. Muito obrigada. Pessoal de casa, continuem conosco, curtam, compartilhem e dividam aí com os seus colegas, com os empresários, com todo mundo, essa expertise que nós compartilhamos hoje. Até a próxima!